pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Independente do momento que você possa estar vendo esse vídeo, tô aqui na minha casa, tô ali tomando um pouquinho de sol, né? Fixar a vitamina D, que é muito importante para o nosso sistema imunológico. Agora eu vou entrar aqui pra gente conversar e bater um papinho. Nos últimos dias tem acontecido tantas coisas no nosso país, não é mesmo? Tem acontecido coisas demais. Mas não se engane, isso é desespero da oposição pelo fato de que o levante do povo conservador, que é nada aí 90% da população brasileira, tem ocorrido esse levante do povo contra as injustiças, contra as coisas que estão erradas, né? Existe uma via e é mister que todos saibam que toda via tem dupla mão e contramão. Então, como nós estamos indo na mão, vem gente na contramão. Pouca gente, diga-se de passagem, mas gente colocada em lugares estratégicos para uma hora como essa, né? Grandes ataques à nossa democracia, à nossa frágil e jovem democracia. Nós temos uma Suprema Corte que nos fez acreditar, ela própria nos fez acreditar que ela não está em favor do bem comum, dos valores do brasileiro médio, dos valores da grande maioria da população, grande esmagadora maioria da população, que é o direito à vida, o direito à livre expressão, o direito de legítima defesa, ao direito de escolher de verdade seus representantes, né? Haja vista que o sistema eleitoral hoje ele tem um coeficiente eleitoral aí que é um absurdo. Pessoas que não foram votadas podem galgar os cargos públicos no legislativo, né? Devido a uma lei perversa, né? Onde fazem-se as coligações e através dos votos totais eles pegam e dividem entre eles e colocam quem eles querem. Só daí dá pra ver a fragilidade da nossa democracia. E a nossa Suprema Corte, que eu repito, nos fez acreditar que nesse intestino tinha vários vermes e parasitas, né? Fazendo questão de tornar público em transmissões ao vivo, inclusive, de próprios ministros da nossa Suprema Corte, um acusando o outro de crimes, de morosidade, de conluio, né, com a alta criminalidade política brasileira. É só dar um Google, gente. Vocês vão achar todos os vídeos de brigas de próprios ministros integrantes da nossa Suprema Corte, um acusando o outro. E aquilo ali colocou as entranhas da corte para fora. E aquilo ali veio para confirmar o que nós suspeitávamos, mas não tínhamos prova. E eles próprios colocaram essas provas contra eles mesmos para fora. Então o povo se levantou e o povo de bem, conservador, o povo temente a Deus, trabalhador, honesto desse país, sentiu o mau cheiro das entranhas e começou, por conta
deles próprios se exporem a cobrá-los. E aí, o engraçado é que eles há poucos meses atrás, mais para o final do ano de 2019, fizeram um entendimento jurídico de que ninguém poderia ser preso sem trânsito em julgado. Assaltaram bandidos, julgados inclusive em terceira instância. O Lula é um deles. Ladrão, miserável, desgraçado, corrupto. Foi solto e está solto aí até hoje. José Disseu também. E eles próprios quebraram o entendimento, mandando prender ativistas, youtubers, pessoas alinhadas com o pensamento conservador, sem trânsito em julgado. Dá para entender o que infelizmente é a nossa Suprema Corte hoje? Eu particularmente não sou a favor do fechamento da Suprema Corte. Ela é essencial para uma verdadeira democracia no Brasil. Só que hoje a nossa Suprema Corte não está representada pelos seus ministros. Pelo contrário, ela foi sequestrada por dentro. No melhor ato gramscista. Entrar no sistema e sequestrá-la por dentro. E a gente está vendo atos autoritários, ditatoriais, vindo desses ministros que deveriam defender a nossa Constituição. Que, aliás, é uma bosta de Constituição. É socialista também, cheia de direitos e quase nenhum deveres, cheia de brecha para soltar gente corrupta, cheia de brecha para soltar poderosos. Então não somos todos iguais perante a lei. Até porque se fôssemos todos, engloba do primeiro ao último brasileiro, nem os ministros do STF estariam sobre a lei, e sim sob a lei. Então, a gente assiste atônito, mas nós não podemos perder a esperança, a fé e a união. Não é mesmo? Temos que lutar em todas as frentes necessárias e existentes que estão ao nosso alcance. Como eu disse antes, eu não defendo o fechamento do STF. Eu defendo a reabertura do STF. Uma corte que respeita a estrita escritura da lei, para que voltemos a ter segurança jurídica, porque um país que tem segurança jurídica, uma democracia que tem segurança do jurídico, ela só tem a se beneficiar, até no âmbito de investimentos internacionais no país, para beneficiar o nosso povo com muito emprego, com crescimento de renda per capita, de melhoria de vida, de infraestrutura, de tudo que vocês imaginarem. Sem segurança jurídica, ninguém vai investir no Brasil. E os poucos que já têm investimento se retiram. Então eu sou a favor da reabertura do nossa Corte Suprema, porque fechada para as questões nacionais ela já está. E ela vem tendo 2 pesos e 2 medidas. Quantos de esquerda radicais já atacaram a corte, já atacaram ministérios, não só no governo atual, no governo Bolsonaro, mas em governos anteriores, inclusive em governos do PT, na época do governo do PT. E para quem tem memória curta, a internet está aí para não deixar esquecer. É só dar um Google, vocês vão achar todos os vídeos deles atacando a Suprema Corte. Pergunto, algum deles está preso? Algum deles está ameaçado de ser cerceada a sua liberdade de expressão? Não.
mas os conservadores estão sendo perseguidos. Tem que se reabrir a Corte Suprema do Brasil. Fecharam ela. Tomaram por dentro. Pega as indicações de todos os ministros e veja lá quem indicou. Aí você vai entender o porquê da perseguição hoje. Não é mesmo? Mas deixa eu falar uma coisa. Na grande da verdade não tem ninguém acima da lei. Não pode haver ninguém acima da lei. E esses que estão se colocando, estão tentando causar uma ilusão mental, idiótica, no povo conservador brasileiro. Mostrando pra nós, tá vendo? Eu tô acima da lei, eu mando prender, eu mando soltar. Eu falei que só podia prender depois do trânsito em julgado, agora eu estou prendendo sem nem ao menos um julgamento sequer. Não se engane, acima deles tem Deus e o querer do povo brasileiro. Se a gente quiser, essa grande massa desperta, que está atônita com tudo isso, se quiser, muda isso. Se lutar em todas as frentes possíveis. E mesmo que se pareça difícil e quase impossível a nossos olhos, para Deus não há nada impossível. E quem vai escapar da mão de Deus? Ninguém. Nem o ministro mais arrogante, nem o mais poderoso, nem o mais rico, nem o mais pobre, nem o livre, nem o escravo. Todos estão sob o jugo do querer de Deus. E quando um povo clama por justiça, encontrar-se-á a justiça. Então, eles próprios colocam o entendimento e pisam no próprio entendimento. Isso é para causar furdunço mesmo. Isso é para causar confusão mental. Mas se você parar e refletir por 1 minuto só, você vai entender a jogada. Eu não abandono o amor pelo Brasil, pelo povo brasileiro, pela nossa cultura e a luta por um Brasil melhor para todos os filhos desse solo, por um Brasil sem comunismo, sem socialismo, por um Brasil de pessoas muito trabalhadoras que somos, que através do seu esforço e a sua meritocracia e com o mínimo de Estado possível, porque o Estado só atrapalha, não ajuda em nada, o Estado não produz nada, a gente possa alcançar a prosperidade tão sonhada, porque vivemos num solo riquíssimo, mas somos mantidos artificialmente pobres. Um ministro desse, com toda a arrogância, muda o entendimento de minuto em minuto para perseguir pessoas por seus pensamentos. Eles gastam mais com o almoço deles do que eu ganho por mês. Imagine isso. E eu, que ganho menos do que o almoço deles, com direito a lagosta, vinho importado e pataquadas, sou um mero e humilde pagador de impostos, pagador de aluguel. Nem minha casa própria nesse país eu consigo ter. Nem minha casa própria, o abrigo dos meus filhos, um abrigo seguro eu consigo ter. E como eu, milhões e milhões de brasileiros que não estão satisfeitos com isso. Não, de forma nenhuma podemos ficar satisfeitos com isso. E nós sonhamos com dias melhores. E vamos conquistá-los. No âmbito político, no âmbito jurídico, no âmbito social. Não
tenho dúvida que vamos conquistá-los. Porque essa farsa de Brasil, um Brasil de mentira, esse não é o nosso Brasil. Esse não é o nosso solo fértil, as nossas terras raras, nossa água abundante, nosso muito, muito, muito ouro, nosso muito nióbio, nosso muito grafeno. Nós somos mantidos aqui nessa pobreza artificialmente para que pessoas más, pessoas sem escrúpulos em todos os âmbitos da sociedade comam do bom e do melhor. E isso é revoltante. E a revolta não nos traz o sentimento de violência, mas um sentimento de justiça, justiça verdadeira, daquela que parte do trono de Deus, que nos dá o entendimento do que é certo e do que é errado. E mesmo que o errado nos acusem do que eles são, jamais cairemos nessa retórica. Nós não caímos. Nós não caímos. Porque nós conhecemos o certo e o errado. Roubar é errado. Atentar contra a vida do próximo é errado. Usar de poder para oprimir é errado. Usar de mentiras para acusar quem diz a verdade de mentiroso é errado. Nós não caímos nessa. Nós não aceitamos isso e nós somos 90%, no mínimo, da população desse imenso e lindo Brasil e riquíssimo solo pátrio. E nós decidimos que nós vamos desfrutar dessa riqueza. E ninguém vai colocar freio em nós. Porque se uma voz for calada, 1 milhão de vozes se levantarão. Então é esse o recado que eu queria passar para vocês, meus amigos. Não percam a fé. Não percam a esperança. Não percam a atitude. Porque a fé, ela tem que ser movida também por ações. Ações legais, ações patrióticas e ações conscientes do que é o certo e do que é o errado, e nos mantermos dentro do pensamento de que se nos unirmos, dias melhores virão com certeza. Espero que tenha sido claro. Espero que o nosso povo aguerrido, que sofre tanto há décadas e há décadas, continue aguerrido e que esteja pronto para lutar com dignidade e por sua dignidade pelo futuro, pelo nosso futuro, o futuro dos nossos filhos e dos nossos netos. Que se nós quisermos, será. Eu tenho certeza que vai ser um futuro brilhante de justiça, de apaziguamento, de prosperidade. Grande abraço a todos e que Deus abençoe. E não esqueça de dar o seu joinha, de compartilhar e de se inscrever no canal. Beijo a todos e Deus abençoe.